Cara, é o seguinte, eu sou um cara que eu falei aqui logo quando as 4 vitórias aconteceram, eu fui muito claro dizendo que o Rafael Paiva ia errar, que o Rafael Paiva ia oscilar, que o Rafael Paiva ainda é um jovem treinador, que ele vai cometer erros, que ele ainda vai se adaptar às situações, que ele pega também um calendário muito cruel. A CBF é uma vergonha nesse sentido do calendário do futebol brasileiro. O Vasco jogou 4 jogos fora de casa em 15, 20 dias no máximo. Jogou hoje no sábado, vai ter o domingo e a segunda-feira para poder descansar, porque não vai ter nem treinamento, não vai ter nem algo realmente que o Vasco possa trabalhar dentro de campo para a partida contra o Atlético Goianiense. Vai ser muito mais na base do vídeo, na base da conversa, na base do descanso, do que de fato nos treinamentos. E o Vasco realmente pegou uma sequência muito complicada, mas que é uma sequência que conta com alguns erros do Rafael Paiva. E quando a gente diz isso, gente, é porque o Vasco chegou à sua 4ª partida sem conseguir vencer. O Vasco chegou ao seu 3º jogo no Campeonato Brasileiro seguido, fazendo 1 ponto. E hoje o Vasco deixou 2 pontos escaparem dentro de São Januário. Então, eu nem acho que isso tenha a ver com o fato do Vasco ter poupado, tá? Eu acho que isso tem a ver realmente com alguns atletas que individualmente hoje comprometeram. O coletivo do Vasco jogou muito menos do que vinha jogando nas últimas partidas? Não. Tanto é que o Vasco consegue virar a partida no segundo tempo, numa mexida que o próprio Rafael Paiva fez, colocando o Adson na direita aberto e flutuando, e o Payet na esquerda, coisa que ele não tinha feito no primeiro tempo, mas conseguindo dar um pouco mais de profundidade para aquele lado do campo e equilibrando o time. E o Vasco consegue virar ainda com uma equipe mista, numa formação até diferente no 4-4-2. Então, poupar, principalmente quando você está com a ciência como base, porque hoje o Lucas Piton não foi ao jogo por conta da ciência, o Verratti ficou também no banco por conta da ciência, entre tantos outros jogadores aí que foram poupados, além do Paulo Henrique e do Cocão, que também poderiam até ser poupados, mas ficaram suspensos, o que é melhor ainda porque você descansa o atleta e ainda cumpre a suspensão. O Vasco foi um time que teve um grande erro do seu titular. O Léo é titular. Quem é o zagueiro do Vasco hoje pela esquerda? É o Léo. E o Léo hoje novamente portou a faixa de capitão do Vasco da Gama. Então, é um erro também. Por mais que eu entenda que dentro do elenco você tem uma hierarquia, que o Léo seja muito respeitado, o Léo é um cara trabalhador, o Léo é um cara que é um exemplo para a galera mais nova e tudo mais. Dentro de campo, o Léo é um atleta que não passa a confiança para ser capitão para sua torcida. E eu acho que dentro de uma avaliação de faixa de capitão, você tem que colocar isso na balança. Você tem que colocar isso dentro de uma avaliação. Porra, vou dar a faixa pro Léo? Por quê? Pra quê? Será que vale a pena eu expor esse jogador aqui de novo? Onde claramente essa é uma pauta que vem incomodando a torcida do Vasco. Será que vale a pena eu colocar o Léo de novo com a faixa de capitão? Eu não poderia dar pro Maicon, eu não poderia dar pra outro atleta que estava em campo, até pro próprio Payet, que já tem aí um tempo de Vasco, que é um cara que a torcida gosta, enfim. Será que não poderia ter dado para outro atleta e preservado essa situação do Léo? E aí, com 5 minutos de jogo, o Léo ele comete uma falha, gente, que é tão infantil, é uma falha tão grotesca, que eu que sou um cara completamente a favor de não vaiar o atleta, mesmo quando ele erra, eu sou contra as vaias, eu não gosto quando o atleta está em campo e você vaia. Porque quando você vaia um atleta que já acabou de cometer um erro, o que acontece? Esse atleta ele fica sem mais confiança ainda. Esse atleta ele não só prejudica ele mesmo com as vaias, porque ele sente a pressão, mas ele também prejudica um setor inteiro. E obviamente o Red Bull Bragantino, muito inteligente com a situação, continuou forçando do lado esquerdo do Vasco da Gama. O Vitor Luiz é um jogador que até deu assistência hoje, uma belíssima assistência. Eu nem acho que ele fez uma partida ruim, não. Mas ele também ficou desfavorecido ali pelo lado esquerdo, porque ele não conseguiu construir no primeiro tempo e ele não conseguiu se defender também. Não foi só o Léo que fez uma partida ruim defensivamente, sem a bola, no primeiro tempo. Foi também o Vitor Luiz. O Vitor Luiz deixou alguns espaços e deixou o Léo no mano a mano. Que não foi o lance do gol especificamente. No lance do gol, o Léo comete uma falha grotesca. E aí, se você for parar para pensar, o Léo fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense.
Aí no jogo seguinte ele comete uma falha grotesca. É muito fácil você lembrar de falhas do Léo. Sabe qual foi a última falha do Léo? Há pouco tempo, contra o Internacional, quando o Vasco consegue uma virada lá no Beira-Rio, mas o gol que o Vasco toma é uma falha do Léo, onde ele se dá uma caneta e aí o jogador do Internacional, se eu não me engano era o Bustos, consegue fazer o gol, consegue continuar a jogada. Então, assim, por mais que o Léo faça bons jogos esporadicamente, que ele engate uma sequência às vezes de 3, 4 jogos, dentro dessa sequência boa que ele faz, sempre tem uma falha. Sempre tem um problema. Então, assim, para um time do Vasco, que eu já falei aqui, que é um time que sua muito para conquistar suas vitórias, que tem que batalhar, que tem um elenco que tem que ter uma intensidade muito grande, você continuar cometendo esses erros grotescos, porque é um erro grotesco, ele não conseguir proteger a bola, foi muito... É um balde de água fria muito grande quando esses erros grotescos acontecem. Assim como aconteceu com o Rojas na partida contra o Atlético Goianiense, logo no início do jogo, você desmorona todo o plano de jogo. Todo o plano de jogo. Por falhas individuais, por falhas de um atleta. E assim, gente, as falhas acontecem dentro do futebol. Isso é completamente normal. Só que é incrível como são sempre as mesmas peças. São sempre os mesmos nomes. O Léo Pelé falha com frequência com a camisa do Vasco. O Zé Gabriel falha com frequência com a camisa do Vasco. Assim como o Praxedes falhava com frequência com a camisa do Vasco. E isso, e quando eu falo aqui, retomando meu raciocínio sobre a vaia, isso enlouquece o torcedor. O torcedor, ele vai pro jogo, ele lota o estádio, faz uma festa bonita, e eu posso falar porque eu tava lá. Tava lindo, clima em São Januário, maravilhoso e tudo mais. Com 4, 5 minutos de jogo, o Léo entrega um gol, cara. O Léo entrega um gol. Então, assim, aí o torcedor que sai de casa, que paga ingresso, que vai lá na intenção de fazer uma linda festa, mesmo com o time misto, vai apoiar o time, lota o jogo no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo Copa do Brasil, que já está esgotado também na terça-feira, para ver o Léo falhando bizonhamente. E quando a gente fala sobre isso, eu nem acho o Léo um jogador terrível, tá? Eu valorizo muito o fato do Léo ser trabalhador, do Léo ser um cara que tá sempre ali sendo um bom exemplo, que leva realmente a sério a sua profissão. Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa do Léo. É que, infelizmente, existe um grave problema no elenco do Vasco da Gama. E se chama sistema defensivo. Sabe quantos gols o Vasco já tomou no Campeonato Brasileiro? 31. 20 jogos, 31 gols. Cara, isso é grave. Isso é grave. O Vasco é uma das 3 piores defesas do campeonato. O Vasco tem um saldo, se eu não me engano, de -9. Aquele recado da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, rapaziada. Essa é a Simples Reserva, a melhor marca de roupas do Brasil para você poder sair, para você poder trabalhar, para você dar um rolê, para você malhar. Eu gosto de malhar, por exemplo, essa camisa aqui é malha peruana, é Simples Reserva. É uma delícia, cara. Eu gosto muito dela, uso para praticamente tudo. Tem várias também, né? Então, se você quiser ficar bonitão também aí, qualidade de reserva, cupom PEDROSA10 está aqui, ó. O link na descrição, ou você pode apontar a sua câmera para o QR Code por aqui. Então, assim, se a diretoria, o senhor Marcelo Santana, o presidente Pedrinho, não estão ouvindo o campo falar, que foi uma frase até do Marcelo Santana, o que está acontecendo? Não enxerga?
não houve. E sei, repito, que o Pedrinho tá fazendo tudo o que é possível dentro do orçamento do Vasco da Gama, para não onerar o clube, para organizar a bagunça que foi deixada no departamento de futebol. Eu entendo isso, tá? Eu entendo isso. Mas, cara, já passou o mês da janela aberta. A gente vai bater dia 10 de agosto de novo. Quase um mês. E não veio zagueiro. Os jogos estão passando. O Vasco está perdendo jogos importantes. Está perdendo pontos importantes. Porque individualmente o Vasco não tem zagueiro. O Vasco perdeu o Medel. O Vasco perdeu o João Vitor por lesão. E a zaga do Vasco é o Maicon e é o Léo. Aí, hoje, sabe o que eu vou falar? Que o Maicon fez uma baita partida. Baita partida. Acertou praticamente tudo. Só que na semana que vem, pode ser que o Maicon, pela qualidade técnica dele, e que ele sempre foi um grande zagueiro, mas que não está mais no auge da sua carreira, ele vai falhar. E a gente vai abrir aqui novamente uma live para falar sobre os erros do sistema defensivo do Vasco. E aí vai ter um jogo que o Maicon não vai poder jogar, como foi o último, que quem entra é o Rojas. E aí erra o Rojas. Aí na semana que vem, o Léo não vai poder jogar, entra o Rojas de novo, faz a dupla com o Maicon e vai ter falha de novo. Então, assim, a tônica do Vasco hoje, e eu vejo muita gente falando que meu Deus, culpa Payet, culpa Coutinho, culpa David, culpa Verratti. Gente, o problema do Vasco é defensivo, não é ofensivo. O problema do Vasco não é sistema ofensivo. Ou vocês acham que o problema do Vasco é o Payet? Como eu vi um monte de inteligente, de gênio da bola, achando que o problema do Vasco era ter um craque. Vocês acham que o problema do Vasco é o Coutinho? É o Payet? É o Verratti? Sério? De verdade? O cognitivo de vocês não consegue pensar que claramente um time que faz 20 jogos no campeonato e toma 31 gols, o problema é o ataque? O problema é você ter um craque conhecido mundialmente? Ah, craque. Porque ele é caro e decide jogo. Ah, mas é craque. Vocês acham que o problema do Vasco é ofensivo? Jura? O Vasco tem um artilheiro do campeonato da Copa do Brasil e até então era artilheiro do Campeonato Brasileiro. O problema do Vasco é ofensivo? O problema do Vasco é defensivo, gente. Defensivo. E tem que dar graças a Deus que chegou o Hugo Moura aí, mesmo custando uma fortuna. E eu sempre fui contra essa contratação pelo valor que ela custa, porque é um absurdo você pagar mais de 10 milhões de reais em um volante, mas o Hugo Moura conseguiu acertar esse sistema defensivo. A partir do momento que volta Zé Gabriel a receber oportunidade, é isso que vai acontecer. O Vasco vai suar, como suou hoje, no segundo tempo, para construir o resultado, numa partida excelente, excepcional, maravilhosa do Adson, maravilhosa, jogou demais, uma ótima partida do Payet, a melhor dele nessa volta aí da lesão, onde ele também foi extremamente decisivo. Vai correr, vai suar, vai construir, vai conseguir para o sistema defensivo, em algum momento, falhar e entregar. Então o problema do Vasco, ele é técnico. Ele é um problema de material humano. E quando eu falo isso, não é perseguindo um jogador ou outro jogador, não. Cara, tá claro, gente. Tá claro. O Vasco toma gol praticamente todo jogo. E são sempre as mesmas carinhas cometendo falhas bizonhas. Então, assim, se a diretoria não acordar, não adianta aqui eu ficar criticando o Paiva, não adianta aqui eu ficar criticando o mesmo jogador 300 vezes, porque é o que o Paiva tem em mãos. O que o Paiva tem em mãos? É o Léo, é o Zé Gabriel. É isso que ele tem. Então, o treinador tem sua parcela de culpa? Tem. Claro que tem. Por que o JP não joga mais? Ah, mas a gente não queria botar os garotos na base. Beleza, mas o JP já não é mais um garoto que está subindo agora. O JP jogou como titular algumas partidas nessa temporada. O JP entra, ou melhor, estava entrando nos jogos. Será mesmo que foi melhor colocar o Souza, que claramente está fora de ritmo, nem vou entrar no aspecto técnico, está fora de ritmo, para jogar e desequilibrar o time no primeiro tempo, do que colocar o JP?
Foi a melhor decisão? E vou além até. Por mais que ele tenha dado assistência, tá? Por mais que o Vitor Luiz tenha dado assistência, repito, nem acho que fez um jogo mal, um jogo ruim. Quem merece a oportunidade como titular naquela posição é o Leandrinho. É o Leandrinho que merece. Pelo menos o que o jogo mostra. Eu não acompanho o treino. Então eu preciso fazer essa ressalva. Mas o que o jogo mostra é que o Leandrinho deveria ser o titular. Porque o Leandrinho entra, ele participa de gol. O Leandrinho mostra mais qualidade técnica. Ah, mas a gente não queria botar os garotos. Se você não pode botar os garotos, 3, 4 garotos, dentro de casa, numa oportunidade de poupar o time, com São Januário lotado, com o Red Bull Bragantino todo desmanchado, porque foram pelo menos 5 desfalques, você vai botar eles quando? Quando? Compreende? Quando? Então assim, cara, eu realmente eu não tô revoltado com esse empate, eu não tô, terra arrasada, o Paiva não serve, nada disso. Absolutamente nada disso. Só tem coisas que a gente tem que tentar entender com coerência. E o discurso do Paiva na coletiva, quando ele fala sobre os atletas, obviamente, gente, ele não vai esculachar ninguém. Acho que o torcedor muitas vezes ele quer... o Léo não serve, o Léo é uma merda, não sei o quê. Ele não vai fazer isso, de forma alguma. Nem deve. Não é o papel dele, sabe? Agora, é papel da diretoria entregar material humano para esse cara. É papel da diretoria. O Vasco não precisa de zagueiro porque a gente chegou ao 31º gol sofrido. O Vasco precisa de zagueiro desde o momento em que o Medel saiu do Vasco. Desde o momento em que constatou-se uma lesão de 6 semanas do melhor zagueiro do elenco, que era o João Vitor, cara, é agora, irmão. A gente precisa trazer um zagueiro. A gente precisa trazer um zagueiro. Sabe por quê? Por mais que eu entenda que o movimento dentro de enxugar a folha salarial, de um departamento de futebol, de um planejamento de futebol, seja não onerar o Vasco, e eu concordo com isso, concordo muito, o Vasco está perdendo pontos. O Vasco está perdendo jogos. Então, às vezes é melhor esticar a corda e ter um jogador decente para poder atuar, para poder conquistar vitórias, para poder passar de fase nas competições? Ou é melhor ter os mesmos jogadores que falham jogo sim, jogo não, que cometem as mesmas falhas, e aí depois sabe que cai a culpa? Cai a culpa no treinador. A culpa vai ser do Rafael Paiva. Olha o interino aí. Olha o Pardal aí. Olha o treinador do Sub-20. Gente, o elenco do Vasco, ele é um elenco limitado desde o início do ano, com o Ramon, com o Álvaro Pacheco, e que o Rafael Paiva, milagrosamente, conseguiu achar 4 vitórias seguidas que tiraram o Vasco do fundo do poço. O elenco continua sendo limitado. E se tem uma coisa que a gente fala aqui, vez sim, vez também, Pedrinho, diretoria, precisa contratar zagueiro. Porque o Vasco está perdendo jogos por conta do material humano. E tá claro, gente. Tá cristalino isso. Tá cristalino.